E aí, pessoal, aqui é o Riquiteu, mais um episódio do Filosofia de Boteco. E hoje vamos falar sobre um tema que é talvez bastante negligenciado: a filosofia no e a filosofia do Brasil. Sim, a gente também tem filosofia por aqui, também pensamos por aqui. E não é somente cópia do que vem de fora. A filosofia brasileira tem suas particularidades, suas individualidades, seus grandes nomes, suas contribuições únicas. Tentarei trazer alguns pensadores que eu já estudei, que eu acho que são relevantes na história do pensamento brasileiro, para vocês verem como a filosofia encontrou guarida nas terras tupiniquim. Então, segura aí a sua cerveja, a sua porção de torresmo, porque a gente vai estudar a nossa gente, a gente vai estudar os nossos pensadores. E a filosofia no Brasil, né, antes de eu adentrar os pensadores propriamente dito, ela começou com os jesuítas, que trouxeram o pensamento da escolástica, né, como Tomás de Aquino, como Duns Scotus, como Boaventura, como Santo Anselmo, né, durante a colonização do Brasil. E depois, com a independência e a proclamação da República, a filosofia brasileira foi se desenvolvendo, sendo bastante influenciada pelo positivismo, pelo marxismo, pelo estruturalismo francês e por outras escolas europeias, bem como por pensamentos críticos a essas escolas europeias. Mas também surgiram pensadores que olharam para a nossa realidade e com isso, né, com o eurocentrismo e a crítica ao mesmo, criaram algo único, algo inédito. E hoje vamos falar sobre eles, sobre esses pensadores que desenvolveram a filosofia sob a ótica do país canarinho. E o primeiro pensador que eu vou trazer, dada a minha formação jurídica, é o pensador Miguel Reale. Miguel Reale, ele era um jurista e filósofo. Ele teorizava sobre o direito e também sobre filosofia. E ele não só pensou o direito de uma forma revolucionária, ele também trouxe contribuições de grande importância para a filosofia brasileira, porque ele trouxe as suas concepções, suas inovações de filosofia alemã, de filosofia francesa, de filosofia inglesa, para uma ótica do Brasil do século XX, buscando trazer uma completude mais panorâmica e do qual essas ideias reverberam até hoje. Né? O Código Civil que temos em vigência hoje, que foi promulgado em 2002, tem o nome de Código Reale, porque ele foi um dos mentores, né, um dos caras que estavam por trás desse projeto, dos valores, dos princípios e das metas que esse direito civil buscava, né? O Miguel Reale, ele é de 1910, né? Ele nasceu em São Paulo e, felizmente, faleceu em 2006. Ele foi um dos principais nomes do direito, se não o principal no Brasil, e na filosofia também. Ele também foi reitor na USP, criador do Instituto Brasileiro de Filosofia. Ele é renomadíssimo, muito conhecido principalmente pela sua teoria tridimensional do direito. E o que seria essa teoria tridimensional que revolucionou o pensamento jurídico no país e também no mundo, né? A sua teoria não ficou presa nas terras verde e amarelo, ela também desbravou os oceanos para chegar na Europa, América do Norte, Ásia e outros continentes. A teoria tridimensional do direito diz que o direito é composto por três elementos constitutivos: fato, valor e norma. O fato é a realidade concreta, é o mundo fenomênico, é os eventos que se concatenam, são as ações humanas colocadas em força motriz, buscando fins, utilizando meios. É isso, esse é o fato. O valor é o que a sociedade considera justo, são as idealidades, são os bens que temos apreço, são o que temos estima, aquilo que baliza o certo, o errado, o que deve ser buscado e o que não deve. E a norma
é a lei que regula a relação entre fato e valor. A norma seria o comando jurídico coercitivo que irá mediar os fatos e os valores, trazendo uma dialeticidade para que o direito consiga se adaptar às culturas, se adaptar à dinamicidade, à historicidade da civilização, bem como trazer um certo padrão de conduta. O Reale mostrou que o direito não é só um conjunto de leis, como os positivistas tinham em voga, né? Buscando entender o direito somente como lei, o que o legislador faz é o que importa, não importa se é justo ou não importa se a lei é ruim ou não. Para o Reale, isso não é verdade, porque ele acha que o direito é algo que surge da interação entre a realidade e a idealidade dos valores sociais. Imagina que você está numa roda de bar, no bate-papo com a galera numa festa, em algum encontro na casa de alguém, e alguém vai lá e solta uma pergunta para você, indagando por que a lei muda, por que tem mudanças. O Reale, ele expõe que a realidade muda, né? O mundo muda, né? A realidade física e a realidade cultural, a realidade social, a realidade de pensamentos, de valores. Então, isso tendo essa dinamicidade, essa dialeticidade, o direito também tem que acompanhar. Se a sociedade começa a valorizar mais a privacidade, por exemplo, as leis de privacidade têm que surgir e têm que mudar e têm que se adaptar aos anseios dos valores para os fatos, gerando, então, uma norma. Olha, isso aí é muito foda, eu acho, né? Por mais que eu não seja um realiano, é inegável que é uma teoria muito robusta, né? O Reale mostrou por que o direito não é uma coisa morta, não é algo estático, não é algo feito em Torre de Marfim, mas é algo que é vivo, que reflete a sociedade. O Reale também trouxe essa abordagem da tridimensionalidade, né, junto com a questão cultural, para uma abordagem que ele chamava de filosofia culturalista. Ele defendia que a filosofia não podia ficar só no mundo das ideias abstratas, mas tem que partir para uma realidade concreta, para uma realidade fática, que tem valores, que tem construções que fazemos, que tem coisas que nos são dadas, né, a natureza, as leis físico-matemáticas. Para ele, o pensamento filosófico deve estar ligado à vida real, aos problemas reais das pessoas. E o Reale, com isso, né, também foi um crítico ferrenho do positivismo jurídico, que enxergava o direito como um conjunto de leis fechado e autossuficiente, como se o que o legislador fizesse valesse. Ele também criticou os justnaturalistas, aqueles que achavam que o direito emanava da razão, de Deus, da natureza, fosse eterno. Para ele também não era isso. Para ele, o Reale faz uma tríade, uma síntese entre o direito abstrato, o direito natural, bem como a normatividade do positivismo. O Reale consegue unir ambos num sincretismo entre fato, valor e norma. Ele dizia que o direito não pode se reduzir a normas, nem mesmo a abstrações, porque ele envolve essa dinamicidade dos fatos, dos valores, das relações sociais, das mudanças e construções culturais, das revoluções. É sempre dinâmico, é sempre transformação. Porque se você diz que a lei é a lei, ponto final, o Reale vai te rebater falando, não é bem assim, cara. A lei tem que refletir os valores da sociedade, refletir a realidade concreta. Senão ele vira uma casca vazia, senão ele fica oco. Então o Reale, ele tem um olhar muito crítico e necessário, que o direito não pode ser engessado, ele tem que estar sempre se transformando, sendo uma ferramenta que nunca se torne obsoleta. Agora, um outro pensador que eu também vou estar trazendo aqui para vocês é o Mário Ferreira dos Santos, que infelizmente às vezes é hipervalorizado, às vezes é subvalorizado. Poucas pessoas conseguem colocar o Mário na sua devida cadeira. Muitos colocam ele como o máximo da filosofia, outros o relegam e nem o mencionam nos livros,
nos debates da história do pensamento brasileiro. E ele foi um cara muito diferenciado, ele era autodidata, escreveu praticamente sobre tudo, sobre metafísica, sobre política, sobre lógica, sobre ética. Ele criou uma filosofia própria, que ele denominava de filosofia concreta, defendendo que a filosofia deveria ser acessível a todos, não somente aos acadêmicos. E o Mário Ferreira, ele é um pouco mais velho que o Miguel Reale. Ele é de 1907, ele não é de São Paulo, ele é gaúcho. E ele faleceu em 68. Sendo autodidata, aprendeu tudo sozinho, sem a necessidade explícita de universidade. Escreveu mais de 100 livros, várias áreas do saber, de aprendizado, matemática, filosofia, política. Ele é marcado por uma busca incansável pela verdade, pela defesa do que a filosofia deveria ser útil para as pessoas. A filosofia concreta que ele teoriza diz que o mundo não fica no abstrato, mas parte da concretude da realidade. O pensamento tem que estar ligado à vida real, ligado aos problemas do real, e não apenas construções hipostáticas, como quimeras de pensamento. Ele era um crítico ferrenho do academicismo, dessa erudição fajuta. Dizia que a filosofia ficar presa nas universidades é inútil, debater sexo dos anjos era algo irrelevante. Ela deveria estar acessível às pessoas. A filosofia tem que ser algo útil, que resolva problemas concretos, que resolva problemas que o homem enfrenta, tais como problemas da política, problemas da epistemologia, né, do conhecer, problemas da ciência, problemas da moral, problemas da sua existência, da sua identidade, e não questões de construção de sistemas que não levam a nada, né? Ele escreveu também, né, por mais que ele tivesse essa filosofia concreta, ele também escreveu sobre metafísica, porque ele enxergava que a metafísica era o ponto de partida para se compreender a filosofia como um todo. Ele defendia que a realidade é feita de seres concretos, que existem de forma independente das nossas ideias, né? Ele não era um idealista, um platônico, onde há ideias fora dos seres. Ele dizia que o ser é, e o que existir é o modo como o ser se manifesta. Então ele parte da questão do ser, ele acredita na existência, e esse é o ponto arquimédico dele, da onde tudo pode se filosofar. Se negar o ser, não há como se fazer filosofia, se fazer ciência, se fazer nenhum tipo de estudo ou perquirição do saber. Ele trabalha com essa questão da realidade, porque se você pergunta o que é a realidade, para ele a realidade é o que existe, é o ser. Independente do que você pensa, do que você constrói. A cerveja que você está tomando, ela existe, mesmo que você não pense nela. Você não precisa estar pensando na cerveja, criando teorias astronômicas e fantasiosas sobre isso. A filosofia do Mário era muito centrada no pé no chão, muito centrada em tentar resolver os problemas sem buscar fuga da realidade. Ele queria que a realidade fosse o ponto de partida e o ponto de chegada para os problemas do ser humano. Agora, o outro pensador bastante divergente desses dois primeiros, por mais que eu não seja um estudante assíduo de sua história, de sua filosofia, mas é essencial trazê-lo à baila. Não devemos ficar presos somente em uma linha de questionamento, uma linha de doutrina. Trouxemos aqui o Miguel Reale, do direito, trouxemos o Mário Ferreira, né, com seu anarquismo, com seu autodidatismo, sua filosofia concreta. Agora a gente vai trazer um que esse também é tão famoso, talvez até mais que os dois primeiros. Famoso e infame, amado e odiado. Paulo Freire. Ele revolucionou a educação, como também tentou trazer uma filosofia muito poderosa sobre libertação e transformação social. Então a gente vai tentar entender esse método de alfabetização que é tão comentado sobre o Paulo Freire, entender como que ele mostrou que a educação pode ser
uma ferramenta da libertação, né? O Paulo Freire, ele é de Recife, né? Ele nasceu em 1921, faleceu em 1997. Foi um educador, foi um dos principais nomes da pedagogia crítica, foi filósofo, professor. É conhecido internacionalmente pelo seu método de alfabetização que leva em conta a realidade do estudante, e principalmente pela sua obra mais conhecida, né, mais famosa, Pedagogia do Oprimido. Ele foi perseguido durante o regime cívico-militar no Brasil, tendo sido exilado, mas nunca deixou de lutar pela educação como uma ferramenta de transformação social. A forma de alfabetização dele, né, que ele criou, que revolucionou a educação, defendia que não pode ser simplesmente uma repetição de palavras, de fonemas, de letras e afins, mas tem que partir da realidade do orientando, do aluno, né? O Freire utilizava as palavras do cotidiano das pessoas como tijolo, como enxada, como pássaro, como ferramenta, para ensinar a ler e a escrever. Ele dizia que a educação deve ser um diálogo e não uma imposição. Imagine que você está lá na sua sala de aula, você está numa roda de amigos e aí pergunta como ensinar alguém a ler? Como que eu faço isso? O Freire diria que você devia começar com o que a pessoa já conhece. Se ela trabalha na construção, utilize as palavras da construção, né? Tijolo, cimento, pedra, areia. A educação precisa fazer sentido para ela, né? Você ensinando a palavra cimento, né? A letra C, o I, o M, o E, entendeu? Todas essas letras, o N, o T, o O, esses conjuntos gramaticais, se você juntar e mostrar para eles e explicar, olha, isso é o que você utiliza no seu dia, é o que dá forma às colunas, às paredes, vai ser uma educação revolucionária, libertadora, vai ser algo que está no mundo do orientado, né? Ele não vai estar vendo as palavras, a leitura como algo desconexo do seu dia a dia. Na pedagogia do oprimido, ele diz que a educação tradicionalista, né, a educação que é formadora arcaica, é uma ferramenta de dominação. Ele defende que a educação deve ser libertadora, que ajude as pessoas a entenderem e a transformarem o mundo e a realidade que os circunda e onde eles vivem. O Freire diz que o oprimido só se liberta quando toma consciência da opressão e age para mudar essa situação, né? Porque a educação é importante, né? O que você responderia se alguém te pergunta por que a educação é importante? Porque ela liberta as pessoas da opressão, né? Essa é a visão do Freire. Quando você aprende a ler e a escrever, você também aprende a questionar a realidade e transformar a mesma, né? Você não fica mais à deriva dos dogmas e das construções que estão dispostas aí, né? Isso é poderoso. Freire mostrou que a educação não é só sobre ler e escrever, mas sobre transformar a porra toda. É sobre você ter muito mais poderio de ação no mundo, não somente ser um leitor erudito ou não. E o Freire também, né, além dessa pedagogia do oprimido, criticou o que ele chamava de educação bancária, onde o professor deposita conhecimento no aluno como se o aluno fosse uma conta vazia, como se fosse um depósito para eu jogar conhecimentos e depois fechar. Ele defendia que o professor e o aluno devem aprender juntos, né, num diálogo constante, numa dialética intercomunicativa. Ele dizia que o conhecimento não é algo que se transmite, mas que se constrói intersubjetivamente, né? Tanto o aluno quanto o professor são importantes na construção e revelação do conhecimento, né? O que o professor tem que ensinar e o que o aluno tem que aprender, né? É isso que se diz, né? O professor ensina e o aluno aprende, né? Esse é o dogma tradicional. Para o Freire, não. Para o Freire, o aluno e o professor aprendem juntos. É uma construção coletiva, uma construção social. Para o Freire, não há um ser acima e um abaixo, no qual um é totalmente passivo e o outro é totalmente dominador e ativo, né? Então, o Freire destrói essa verticalidade professor-aluno para uma horizontalidade de diálogo e comunicação, de pedagogia e conhecimento.
Agora, um outro pensador que até o próprio Paulo Freire o chamava de mestre brasileiro, que é bastante importante e influente na história do pensamento da filosofia no Brasil, é o Álvaro Vieira Pinto. Esse pensador do século XX não só pensou o Brasil a partir da ideia de desenvolvimento, como também trouxe uma crítica poderosa ao subdesenvolvimento e às relações de poder que perpetuam isso, né? Então a gente tem esse pensador do século XX, que nasceu em 1909, faleceu em 87, e traz toda essa crítica, essa questão do desenvolvimento não somente econômico, ele traz também uma análise de desenvolvimento político e cultural. Ele foi um filósofo, educador e um dos principais nomes do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que pensava, né, o Brasil a partir de uma perspectiva crítica e transformadora. Também, como o Paulo Freire, ele também foi perseguido pelo regime cívico-militar, também foi exilado, mas nunca deixou de lutar por um Brasil, na sua visão, mais justo e com desenvolvimento a todo vapor. O Álvaro Vieira, ele criticou a ideia de que o subdesenvolvimento de alguma nação, de algum país, de algum grupo, é falta de recursos ou uma etapa natural para aquela civilização, para aquele progresso. Ele dizia que, na verdade, o subdesenvolvimento é uma condição imposta pelas relações de poder. Os países desenvolvidos exploram os subdesenvolvidos, mantendo-os numa situação de posição de dependência, de fragilidade, de necessidade de ser salvo e ser custeado pelos desenvolvidos. E essa visão dele, ela reverbera até hoje, né? Porque volta e meia sempre temos aquele debate, aquela conversa, aquela pergunta, né? Por que o Brasil é subdesenvolvido? Por que o Brasil não vai para frente? Por que o Brasil ainda não fez o gol? E o Álvaro falaria, cara, desenvolvimento não é somente a questão econômica, não é somente grana, PIB, somente finanças. É também cultural e político. Enquanto a gente depender de outros países para tecnologia, capital, não desenvolver uma estrutura política, uma estrutura cultural própria, autônoma e libertadora, a gente vai continuar sendo subdesenvolvido, enquanto a gente continuar, entre aspas, importando no sentido de precisar que o outro produza, que o outro traga a resposta e a solução para nós, jamais vamos sair dessa dependência. E isso é crítico, isso é pesado, porque ele mostra que o subdesenvolvimento não é natural, mas é uma política, porra. Isso aqui é determinado por alguém, não é algo que aconteceu. Existe um projeto, existe um plano de tornar algo ou alguém subdesenvolvido e dependente. Ele defendia o que ele chama de desenvolvimento autêntico. Ele falava que o desenvolvimento não pode ser somente uma cópia do que os países mais desenvolvidos, os países mais ricos fizeram, mas tem que ser algo que nasça da realidade brasileira. Defendia que o Brasil precisa investir em educação, em ciência e pesquisa, tecnologia, em cultura, em arte, para desenvolver algo nosso, algo que não seja importado, algo que não seja mera reprodução de fórmulas estrangeiras para uma realidade totalmente diferente, para uma realidade totalmente tropical, totalmente sui generis, né? Por que o Brasil precisa copiar os Estados Unidos para se desenvolver? O Álvaro dizia que não, que o Brasil tem que criar o seu próprio caminho, tem que saber andar com as próprias pernas. Isso não significa que você vai ignorar e se isolar do mundo, né? Que você vai rechaçar qualquer coisa de fora que deu certo. Para ele, copiar não resolve, porque aqui os nossos problemas, a nossa realidade, as nossas turbulências são totalmente diferentes. A nossa história de colonização, de emancipação, de proclamação da República, das democracias que vão e voltam, dos regimes militares, da ascensão de frentes proletárias, de frentes conservadoras, tudo isso é único no Brasil. Nos outros países também tem levantes de esquerda, levantes de direita, golpes militares,
golpes de frentes sindicais, também tem, mas da forma como aconteceu no Brasil, só no Brasil. Aqui é muito diferente. Então, essa visão dele, essa tese do Vieira Pinto, ela é muito revolucionária. Ela não é necessariamente revolucionária no sentido marxista-leninista, mas é uma visão que mostra que o desenvolvimento não é algo pronto, uma receita pá, que você segue e realizou tudo, mas é algo que se constrói no seio de um povo, com questão econômica, com questão política, com questão jurídica, com questão cultural, com questão tecnológica. Então, tudo isso cria uma atmosfera, um campo de possibilidades para você poder desenvolver de forma autêntica, né? E ele também falou sobre a consciência crítica e a sua importância. Ele falava que as pessoas só podem transformar a realidade se entenderem como ela funciona, né? Ele defendia que a educação necessita formar cidadãos críticos, cidadãos capazes de questionar e cidadãos que podem mudar as estruturas de poder e do desenvolvimento. Porque por que a educação é importante, né? Essa foi a mesma pergunta que eu fiz com o Paulo Freire. Agora, a resposta do Vieira é um pouco diferente da do Freire. Por quê? Porque ele fala que os cidadãos, se formados de forma crítica, se a educação torna cidadãos críticos, eles vão entender a realidade. E somente entendendo a realidade, vão querer lutar para desenvolvê-la, transformá-la e eliminar o que está causando o subdesenvolvimento, causando a estagnação. Isso é tão poderoso como a proposta do Paulo Freire, porque a educação, para o Vieira Pinto, não é somente sobre informações, sobre transmissão de conhecimento, mas sobre formação de pensadores e agentes que transformam, agentes que mudam a porra toda, agentes que entendem a complexidade do seio cultural no qual estão inseridos. Agora, já mais contemporânea, né, está ainda entre nós essa ilustre pensadora, que nasceu em 41 em São Paulo, é a Marilena Chaui, que é talvez viva a maior pensadora do Brasil, né? Essa mulher da filosofia, essa ilustre pensadora, não só pensou o Brasil de uma forma crítica, como também enxergou e mostrou que a cultura, né, a formação cultural pode ser uma arma de dominação. A Marilena, ela é muito conhecida pelo livro do Convite à Filosofia, que foi utilizado como obra didática, obra de iniciação a qualquer estudo filosófico, a qualquer iniciação ao pensamento crítico. Ela criticava a ideia de que o brasileiro é cordial. Ela diz que a cordialidade é uma espécie de máscara que esconde a violência estrutural da nossa sociedade. A cultura do favor, onde as relações pessoais valem mais do que as regras, serve para manter as desigualdades e a opressão. Se alguém fala para você que o brasileiro é cordial, não gosta de briga, não gosta de conflito, não gosta de contenda, para a Marilena ela vai falar, pô, isso aí é uma máscara mentirosa que esconde a violência que está por trás disso daí. Enquanto a gente achar que tudo se resolve com jeitinho, que dá para utilizar gambiarras provisórias, a desigualdade vai continuar. Porque ela enxerga essa cordialidade, essa, entre aspas, mansidão mascarada, só serve para manter o status quo, só serve para manter tudo como está. É aquele tudo certo, nada resolvido, né? Ela também critica esse mito que tinha no século XX, até hoje tem no século XXI, chamado da democracia racial, que teve no Brasil. Ela diz que essa ideia de que vivemos numa sociedade sem racismo, sem discriminação, sem essa segregação entre raças, é uma mentira, é uma balela, que serve para esconder as desigualdades, a violência contra negros, contra nativos, né, os indígenas, contra essas populações marginalizadas. Ela enxerga que isso também é uma forma de pseudo-cordialidade, de esconder, de colocar para debaixo do tapete. Ela mostra que o racismo no Brasil é uma estrutura que foi construída pelo poder, que está enraizado na nossa história, né?
Para ela, se alguém fala que o Brasil não tem racismo, porque aqui é tudo misturado, tem mais negros do que brancos, tem mais pardos do que brancos, para ela vai falar, cara, isso é um mito, isso aí é uma mitologia, uma quimera. Aqui é real o racismo. Está presente nas instituições, na cultura, na economia, na linguagem, na nossa forma de agir e pensar. Isso é muito pesado, porque para ela precisamos enfrentar o racismo de forma ativa e não esconder por trás de mitos, cordialidades, de ideologias fantasiosas. Porque ela defende que a filosofia deve ser uma ferramenta de transformação e crítica ferrenha. Para ela, o papel do filósofo é questionar as ideias dominantes, mostrar como elas servem para manter as estruturas de poder. O filósofo não pode ser mero reprodutor de discursos anteriores e explicador da realidade. Ele deve ser transformador da realidade, crítico do seu tempo, crítico da sua época. Para ela, a filosofia não pode ajudar a construir uma sociedade que seja mais homogênea, mais estática. Ela deve ajudar a construir uma sociedade mais justa e democrática, né? Para que serve a filosofia, na visão da Marilena Chaui? Serve para questionar as ideias que estão postas, as ideias que são maioria, as ideias que estão valendo e causando a situação em que estamos, né? Ela serve para mostrar, bem como para transformar, expor como que as ideias que estão ativas, que estão se perpetuando, mantém as estruturas de poder, as desigualdades, essa cordialidade, essa falsidade, esse mito que nos ronda sobre tudo está bem, ou então isso é algo natural, esse problema é algo que não deve ser combatido, porque é isso mesmo. Para ela, a filosofia tem que transformar, combater isso, né? Para ela, a filosofia não pode ser apática, não pode ficar mera reprodutora de discursos. Ela deve colocar esses discursos em forma de ação e transformação. Agora, um outro pensador bastante diferente, bastante único e bastante complicado é o nosso pensador e logicista Newton da Costa, que é um dos maiores, né, foi, no caso, né, faleceu ano passado, em 2024, um dos maiores lógicos do mundo e um dos pensadores brasileiros que eu acho mais importantes, porque ele revolucionou a lógica, criando uma lógica chamada paraconsistente, uma lógica que permite lidar com contradições, né, sem que o sistema entre em colapso, né? Porque esse cara, né, o Newton, ele nasceu no Paraná em 1929, faleceu ano passado, sendo um bastante importante e influente pensador da filosofia da ciência, da epistemologia e principalmente da lógica. A sua contribuição, que é a lógica paraconsistente, revolucionou o pensamento sobre as contradições, sobre as inconsistências dos sistemas lógicos. Essa lógica permite lidar com essas contradições que seria o quê? Há e não há, que é um princípio da lógica, né? De se algo não pode não o ser, né? Não tem como há ser e ser não há, que faz com que todo o sistema clássico se torne inválido. Para a lógica paraconsistente, é possível existir isso sem que entre em colapso, sem que o sistema seja totalmente contraditório e falho. Seria como dizer que essa cerveja é boa e não boa, ou ruim, ao mesmo tempo, né? Para a lógica clássica, isso é uma contradição que invalida o sistema. Mas na lógica do paraconsistente do Newton, isso pode fazer sentido em alguns casos. Porque o Newton, ele questiona o princípio da não contradição, que diz que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ele mostra que em certos contextos as contradições são inevitáveis e às vezes até úteis. Para ele, a realidade é complexa e nem sempre cabe numa lógica binária de sim, não, preto e branco, né? Se você pergunta para alguém, essa música é boa ou ruim? Essa música é legal ou chata? Para o Newton, ele vai falar, depende, essa música pode ser boa para alguém em alguns aspectos ou ruim em outros. A realidade e a lógica não deve ser preto no branco, não deve ser 1 e 0.
existem nuances de zonas cinzentas, números entre esse 1 e 0, no qual a não contradição não comporta essa complexidade. Não há necessidade da lógica tentar ser simplista, tentar ser algo que é totalmente dogmático, mas ela pode e deve lidar com nuances, contradições. E essa lógica paraconsistente dele foi muito importante para a filosofia da ciência, porque pode ser utilizada para entender os fenômenos mais complexos da física quântica, onde as contradições, né, são bastante comuns, né? Na física quântica existe a impossibilidade de saber o movimento, bem como o local, né? Se você vai querer ver a velocidade, você não consegue ver o local com precisão, e o contrário da mesma forma. Então existe toda essa contradição, bem como o gato de Schrödinger, que você não sabe se está vivo ou morto. Ele pode até estar vivo e morto simultaneamente, enquanto você não o observar. Isso, para a lógica paraconsistente, é totalmente possível, é totalmente plausível de se teorizar contradições de sim e não serem verdadeiro ou estarem valendo simultaneamente. Agora, um outro cara, talvez o mais polêmico dessa lista, mais polêmico que o próprio Paulo Freire, é o Olavo de Carvalho. Para alguns, nem deveria estar aqui por ser um charlatão, um astrólogo, não ser nem filósofo para alguns. Mas eu resolvi trazer porque eu acho que, por mais que você possa ser crítico dele, detestar ele, comemorar a morte dele, dadas as circunstâncias que ocorreu, ainda assim ele influenciou o Brasil e os pensamentos feitos no Brasil por conta da sua atuação, da sua posição, da sua influência que ele teve. Esse cara, ele era muito polêmico, esteve por muitos anos até no anonimato, mas sempre trabalhando, construindo críticas, pensamentos e uma certa filosofia que criticava a modernidade e o que ele chamava de esquerdismo cultural, bem como ele também defendia uma visão tradicional espiritual da filosofia. Porque o Olavo, né, nasceu em 47 e faleceu em 2022, foi muito conhecido por essas críticas que ele denominava de marxismo cultural, de progressismo, de qualquer enviesamento que tornasse a filosofia algo mais voltado para a questão marxista, francesa, para a questão de valores mais imanentes, em detrimento da transcendência. Ele ganhou bastante destaque nos anos finais da sua vida. Ele tem obras dos anos 80, dos anos 90, mas foi bastante conhecido de 2010 em diante, com o crescimento do seu curso, com o alinhamento com autoridades políticas, chegando até ser uma espécie de guru de um presidente recente. Então ele tem bastante controvérsia e bastante debates intensos. Para ele, a modernidade estava numa crise espiritual, dizer que o homem moderno perdeu a conexão com os valores tradicionais, espirituais, que levou a sociedade a estar de forma vazia e sem sentido. Ele era um crítico do racionalismo, do cientificismo e do materialismo, defendendo que a filosofia deveria resgatar a dimensão espiritual do homem, né? Enquanto o homem moderno, o homem contemporâneo, estava preso nessa religiosidade da razão, da ciência e da matéria, para o Olavo era o espírito, era os valores transcendentais, os valores que estão além do nosso mundo, que devem ser buscados como forma de ordem, como forma de trazer sentido e explicação para o mundo e para a existência. E tudo isso, né, e toda essa queda dos valores espirituais, para ele, era culpa do marxismo cultural em específico, né? Outras coisas também eram motivadores e causas dessa derrocada da espiritualidade do homem, mas ele chamava muita atenção para o marxismo cultural, porque ele achava que as autoridades, os poderes, a grande produção cultural que a esquerda, que é o que ele denominava, se valia da educação, da mídia, da cultura para dominar as mentes e impor uma visão materialista, antiteísta,
progressista, coletivista nas pessoas, nas instituições, nas produções culturais, né? Ele defendia que a filosofia deveria combater esse tipo de dominação, esse tipo de ideologia e resgatar os valores conservadores, resgatar os valores aristotélico-tomistas, combater esse tipo de teoria da libertação, esse tipo de negação do cristianismo, toda essa parafernália que veio com o marxismo e com seus alunos. E essa defesa da tradição dele, em especial da filosofia clássica e medieval, era em busca da verdade, não se limitando, não ficando preso aos jogos de linguagens, especulações vazias. Para ele, os pensadores tradicionais, como Aristóteles, René Guénon, São Tomás de Aquino, deveriam ser valorizados e trazidos à baila, porque com eles havia a metafísica, havia o transcendente, havia a espiritualidade, bem como deveria ser criticado a filosofia moderna e contemporânea, a filosofia pop, a filosofia relativista, que estava abandonando a busca pela verdade, a busca pelo transcendente. E tudo isso, né, toda essa construção olavista é bastante densa, em diversas obras com leituras extremamente esotéricas, não à toa ele também foi criticado por ser astrólogo devido a algumas declarações, entre outras declarações extremamente infelizes, extremamente problemáticas, de conspiracionismo, as suas teorias mirabolantes, que o colocam como o pensador que eu trouxe aqui mais complicado e mais conturbado de ser discutido devido à sua vida e obra ser bastante problemática, bastante dúbia e muito turva. E por fim, agora eu vou falar o último pensador que eu acho que talvez seja relevante também trazer, é o Ailton Krenak, que é um dos maiores líderes indígenas e pensadores contemporâneos do Brasil. Esse cara não trouxe só uma filosofia indígena para a discussão, né? Ele também mostrou como a relação do ser humano com a natureza é fundamental para a nossa sobrevivência e para a compreensão do todo. Ele é um dos principais líderes do povo Krenak. Ele é ambientalista, filósofo, escritor, e é muito conhecido pela sua luta pelas defesas dos direitos indígenas e da ecologia. Ele ganhou bastante destaque nos anos 80, quando discursou na Constituinte, né, pintando o seu rosto como protesto contra a omissão do poder estatal, né, o poder constituinte, em relação aos povos indígenas. As ideias do Krenak é que há uma visão, né, tem uma visão de mundo profundamente conectada com a natureza. Ele diz que para os povos indígenas, a Terra, né, o planeta Terra, bem como todas as árvores, os rios, toda a sua imensidão, não são um recurso a ser explorado pelo homem, mas uma mãe que nos acolhe e nos sustenta. O Krenak critica a ideia de que o ser humano é dono da natureza. Ele defende uma relação de respeito e reciprocidade com o meio ambiente, né? Se um homem moderno, o homem europeu, quando fala da natureza como um meio, como um recurso, como um lugar para extrairmos coisas, né, o que seria a natureza? O Krenak diria que a natureza não é algo separado de nós, não é algo externo, alheio, pelo qual nós utilizamos. Para ele, a natureza é o que nos sustenta, é a nossa casa, é a nossa mãe. Se destruímos a natureza, destruímos a nós mesmos e as nossas gentes. E com isso ele acaba criticando o modelo de desenvolvimento predatório, que utiliza e destrói a natureza em nome do progresso. Ele diz que esse modelo não é um progresso, é um suicídio, porque para ele a humanidade depende da natureza para sobreviver. Para ele o desenvolvimento tem que ser sustentável, respeitar os limites que a Terra suporta com essa ação humana. Porque para ele o processo inevitável de destruição da natureza não é processo, não é progresso, não é algo que traz rentabilidade. É um tipo de suicídio, é um tipo de loucura em nome de um ideal que nunca será alcançado.
Para ele, precisamos repensar o significado de desenvolvimento e progresso. E com isso, né, ele é um exímio e caloroso defensor dos direitos indígenas, dizendo que os povos indígenas não são meras relíquias do passado, mas são guardiões do conhecimento ancestral que pode ser muito útil para a humanidade se reconectar com a natureza. Ele luta pelo que os indígenas tenham direitos de serem respeitados e que a cultura indígena não seja suprimida, seja valorizada e mantida viva, né? Para ele, os direitos indígenas são importantes porque tem um conhecimento profundo sobre a natureza, sobre como viver em harmonia com ela, sobre toda uma forma de coexistência pacífica e não predatória. Se não respeitarmos o direito dos indígenas, diz o Krenak, perderemos esse povo, perderemos esse conhecimento e toda uma possibilidade de agir no mundo de forma diferente do qual agimos. Então, esses pensadores que eu trouxe, esses 8 pensadores, né, o Miguel Reale, o Mário Ferreira, o Paulo Freire, o Álvaro Vieira, a Chauí, o Newton, o Olavo e o Krenak, eu achei que todos eles seriam bastante importantes de serem trazidos, porque cada um tem uma ideia diferente, ideias conflitantes, ideias que se comunicam, e ideias que eu acho que são totalmente relevantes para você refletir, pesquisar, buscar, porque se eu trouxesse só uma linha de pensamento ou tentasse trazer uma história da filosofia no Brasil, como ela se iniciou, as escolas, pipipipopopó, eu acho que não seria tão produtivo. Eu achei que pegar pensadores que eu tive contato, que eu acho que são bastante diferentes, que pensaram a realidade do Brasil, utilizaram ferramentas de fora, mas não foram mero reprodutores, é de mais valor do que somente falar sobre como as instituições como o USP, como o ISEB, como o Unicamp, como diversas escolas de pensamento surgiram aqui. Eu acho que o Miguel Reale trazendo a sua teoria tridimensional, a sua teoria jurídica, o Mário Ferreira com a filosofia concreta, com o seu autodidatismo e anarquismo, o Paulo Freire com a sua pedagogia do oprimido, o Álvaro Vieira com a teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento, a Marilena Chauí com seus estudos do Spinoza, da cultura, o Newton trazendo a questão da lógica, o Olavo em combate ao marxismo e um resgate da espiritualidade, e o Krenak com a sua questão indígena, a sua questão do progresso não ser progresso, mas ser um suicídio, e uma necessidade de se repensar a relação do homem com a natureza. Eu acho que todos eles trazem problemas e tentam trazer soluções para algo que é muito brasileiro, para algo que é muito do nosso cotidiano. Eles utilizaram-se de ferramentas muitas vezes europeias, mas não se afastaram do solo verde e amarelo. Por isso que eu trouxe esses pensadores. Há outros importantes? Claro que há, mas eu não teria tempo, não teria todo o conhecimento para trazer de forma sucinta, de forma resumida, mas sem cortar as principais ideias desses pensadores. Então eu acho que esses que eu trouxe são fundamentais para a formação e conhecimento da filosofia no e do Brasil. Eu acho que eles são extremamente relevantes, extremamente críticos, devem ser lidos, criticados, defendidos e entendidos e propagados para o bem ou para o mal, né? Nenhum desses pensadores que eu trouxe aqui merece estar debaixo do tapete, ser escanteado, ser omitido. Todos esses aqui, não importa a sua visão, se é de esquerda, se é de direita, se é conservadora, se é progressista, se é A ou B, nenhum desses deve estar fora da sua estante, fora do seu repertório. Não se limite a pensadores que falem somente o que é palatável, que é gostoso aos seus ouvidos. Leia aquele que te critica, leia aquele que coloca a sua ideia em xeque, leia aquele que você deve tentar refutar, mas não para somente refutar, mas para ter um repertório, para ter uma visualização da realidade, argumentos e um panorama bem mais vasto, bem mais robusto do que somente ficar preso no seu argumentozinho infantil que provavelmente você defenda
caso você não abra a sua mente e a sua realidade para o diferente e para o contrário. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou até um pouco mais longo do que os outros, mas espero que vocês tenham gostado dessa filosofia do Brasil. Curta, comente, compartilhe, siga a gente nas redes e até o próximo episódio, pessoal. Valeu!